Olá, boa noite. Quase 1 tonelada de drogas foram apreendidas durante uma abordagem policial na manhã desta segunda-feira no município de Beruri, no interior do Amazonas. Já no retorno para a capital, a lancha da polícia foi atacada e 2 suspeitos que tentavam resgatar a droga morreram na troca de tiro com os policiais. Segundo a polícia, toda essa droga foi encontrada no porão de uma embarcação que estava aportada em Beruri, no interior do estado. Essas imagens mostram o momento da abordagem dos policiais à embarcação Capitão Jonatas. A droga teria sido embarcada no município de Tabatinga e o destino era a capital, Manaus. Esse final de semana nós obtivemos a informação de que esse grupo estaria em Beruri e estaria vindo para Manaus com uma quantidade relevante de entorpecentes e também com uma grande quantidade de armas de fogo. Segundo a polícia, no momento que eles estavam a caminho de Manaus com os suspeitos, já nas proximidades do município de Manacapuru, uma lancha com 2 homens não identificados se aproximou e eles trocaram tiros com a polícia. Os 2 homens foram atingidos e morreram no local. Nós temos treinamento específico para abordagem desse tipo e conseguiram reagir dentro das suas técnicas e o resultado está esse aí. Os policiais estão bem e 2 bandidos estão mortos. Nós obtivemos aqui alguns dados que essas 2 pessoas que vieram a óbito seriam realmente os proprietários, mas não, eles teriam sido contratados por um colombiano e que eles estariam fazendo só mesmo o transporte desse entorpecente. Mas isso continua com a investigação, nós já temos realmente o nome da pessoa que teria comprado a droga e os compradores aqui ainda está sendo analisado. Ainda foram apreendidos um fuzil, 4 escopetas, granadas e munições. Os suspeitos que faziam a segurança da droga foram presos. Osmar Silva Basto, de 56 anos, Carlos César Dias, de 49 anos e Idalberto Mafra, de 61 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Começou hoje a propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão de todo o estado. Agora, os eleitores têm 11 dias de programas para escolherem seus candidatos ao governo do estado. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começou nesta terça-feira. 9 candidatos estão na corrida pelo cargo de governo até ano que vem. Durante o primeiro turno, o tempo de exibição é de 10 minutos, sempre às terças, quintas e sábados. No rádio, pela manhã às 7h30 e 11h30. E na TV, ao meio-dia e às 7h30 da noite. Cada partido ainda tem inserções comerciais de 30 ou 60 segundos ao longo da programação. O programa eleitoral nos veículos de comunicação será exibido entre os dias 11 de julho e 3 de agosto. O pleito ocorrerá no dia 6 de agosto. Agora, a decisão está nas mãos dos mais de 2.337.000 eleitores de todo o estado, que terão apenas 11 dias para analisar as propostas de cada candidato. E o que eles acham disso? Um pouco tempo para o povo analisar, né? As propostas de cada candidato, o que eles podem fazer, né? Eu acho que vai ser uma disputa mais acirrada, mas meio dificultosa de escolher qual candidato seria melhor. Está muito curto, não vai dar tempo. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabem o que eles vão fazer, né? É isso que eu estou falando para vocês. Eu ainda não sei. Por mim, eu não lavo. Com o desenrolar dos acontecimentos, já dá para a gente ter uma ideia, né? A questão são as opções, que nós não temos tantas boas opções, né, para escolher. A Justiça Eleitoral está de olho na propaganda. Como não há censura prévia, elas são vistas juntamente com os próprios eleitores, dependendo de representações de interessados para que eventual ilegalidade seja reprimida pelo TRE. Se houver alguma irregularidade, o candidato ou candidata pode ser penalizado com suspensão do programa eleitoral. Já a fiscalização nas ruas não é diferente. O que basicamente é permitido são propagandas de bandeiras nas ruas, desde que não atrapalhe a circulação dos veículos. É permitido também a adesivagem de carros em determinadas dimensões, o vidro traseiro inteiro e outro de 40 a 50 centímetros em alguma parte do carro, e a distribuição de santinhos e coisas desse tipo. A multa, que ela pode vir sendo reiterada e aumentada de forma seguinte,
e sendo que um eventual ilícito pode desbordar até eventualmente para um crime eleitoral. A denúncia pode ser feita à ouvidoria eleitoral pelo telefone 3632-4499. E desde que a eleição suplementar foi suspensa e remarcada novamente, o impasse da data do pleito gerou dúvidas entre os candidatos por conta da redução do tempo de campanha. Mas o TRE manteve a decisão e referendou a data do dia 6 de agosto na manhã de hoje, durante a sessão do Pleno. Com a decisão em manter a eleição suplementar para governo na semana passada, após decisão superior de Brasília, 6 candidatos que disputam o cargo de governador tentaram transferir a eleição no TRE. Nesta segunda, o desembargador Ielo Simões afirmou ser impossível reverter isso, pois a data já é uma definição do TSE. Nós seguimos a resolução e a portaria do TSE. E a portaria do TSE, que foi aprovada em outubro de 2016, ele já fixa as datas para as eleições suplementares. Se você não fizer naquelas datas estabelecidas pelo TSE, só pode fazer no mês seguinte. Vejamos, se não pudesse realizar a eleição dia 6, nós só poderíamos fazer no dia 3 de setembro, certo? O primeiro turno. E se não pudesse para fazer dia 3 de setembro, nós só iríamos fazer dia 1º de outubro, porque esse calendário é pré-aprovado pelo TSE, não daria tempo de nós modificarmos. Nesta terça-feira, a eleição do dia 6 de agosto foi referendada durante uma sessão na Justiça Eleitoral. O juiz Abraham Peixoto ainda pediu que a propaganda fosse prorrogada por mais 7 dias. O titular da corte abriu para a votação, mas não houve manifestação por parte dos outros magistrados. A Corte Eleitoral negou o pedido de adiamento dos candidatos e decidiu por unanimidade que a eleição vai acontecer no dia 6 de agosto. Com a confirmação do pleito, os mais de 2.337.000 eleitores poderão escolher o candidato que vai dirigir o Estado por mais de um ano, até a próxima eleição, ano que vem. O TRE orienta que os eleitores não deixem de comparecer em suas sessões eleitorais. Só até esta etapa, o tribunal já gastou 12 milhões de reais para realizar a eleição suplementar. Em conversa interna, a nossa assessoria tem medo que a abstenção seja alta, mas nosso chefe de cartório no interior do estado e a nossa assessoria de comunicação aqui na capital estão fazendo as campanhas devidas. Vamos reforçar ainda mais essas campanhas, mas é imprescindível que o eleitor tenha consciência e compareça às urnas no dia 6 de agosto. E durante o pleno de hoje no TRE, a candidata Liliane Araújo, do PPS, teve o registro de candidatura indeferido por unanimidade na Corte Eleitoral. O indeferimento ainda contou com o parecer do Ministério Público Eleitoral, que já havia indicado a ausência de filiação da candidata. Nos registros do cadastro eleitoral, Liliane aparece filiada ao PR, onde disputou a eleição para o cargo de vereadora no pleito passado. A assessoria de Liliane Araújo informou que ela vai recorrer da decisão, pois a candidata teria se filiado ao PPS em novembro de 2016. Um homem atingido por 4 tiros foi abandonado em frente ao SPA do Coroado na noite passada. Fan Ling de Oliveira Sintra, de 27 anos, ainda foi atendido no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Fan Ling é suspeito de ter invadido a casa de um policial militar horas antes para cometer um assalto, junto com outros 3 suspeitos ainda não identificados. O homem chegou a informar nome falso nos registros da unidade de saúde e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso foi registrado na DHS. 2 homens foram presos acusados de participar de um assalto à casa de um empresário na zona oeste de Manaus. Na delegacia, a polícia descobriu que os suspeitos são ex-empregados do empresário e que sabiam de toda a movimentação da casa. Josias Xavier Santana, de 22 anos, e Leandro da Silva, de 34 anos, foram presos suspeitos de assaltar a casa de um empresário. De acordo com a polícia, eles eram ex-funcionários da vítima em uma padaria.
Os dois foram encontrados pelo GPS instalado no veículo roubado. Foi possível monitorar o trajeto que ele fez após o crime e notamos que ele havia parado no endereço no Parque das Nações. A equipe então abordou a casa apontada e localizou nela o Nacional Josias. A polícia diz que eles teriam passado informações para outro grupo sobre a vítima. 3 homens e uma mulher são procurados. Nós estamos continuando as investigações a fim de identificar essas outras pessoas que participaram do crime também. Com eles foram apreendidos armas de fogo, munições e trouxinhas de drogas. Josias e Leandro foram autuados em flagrante por roubo, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado, com temperatura mínima de 24 e a máxima de 32 graus. No município de Manaquiri, a previsão é de sol com poucas nuvens e as temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Beruri, a previsão é de muitas nuvens, mínima de 23 e a máxima de 34 graus. E em Atalaia do Norte, a previsão é de tempo ensolarado. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. No verão, uma das bebidas preferidas na hora de se refrescar é o caldo de cana. Nas feiras, acompanhado de um pastel, pode ser considerado uma dupla perfeita. Mas uma pesquisa realizada por uma aluna de uma faculdade de Manaus encontrou parasitas nas análises coletadas em 3 feiras da cidade. E agora a Vigilância Sanitária Municipal começou a fiscalizar essa comercialização. No clima desse de Manaus, que não resiste a tomar aquele caldo de cana para se refrescar. Com certeza, acho que é o melhor, né? Basta ir nas feiras e mercados da capital e lá estão as famosas bancas vendendo o suco acompanhado de um pastel. Mas será que esse alimento é manuseado corretamente nesses locais? A maioria pode até saber do risco que corre ao ingerir a bebida comercializada pelas ruas da cidade. Mas não tem ideia que por trás de um suco aparentemente saboroso, podem adquirir problemas intestinais e até doenças neurológicas causados por parasitas. Há 5 meses, esta estudante finalista em biomedicina teve a ideia de estudar a fundo sobre o assunto para o trabalho de conclusão do curso. Ao longo de 2 semanas, coletou 15 amostras do caldo de cana em 3 feiras da Zona Sul de Manaus e constatou alto índice de infestação em todas as porções analisadas. Foram encontradas diversas formas parasitárias, mas entre os mais comuns, no caso, foi a ameba e os mais graves, que seria a presença do amarelão, verme do amarelão, e a solitária. Desde uma simples diarreia, desarranjo intestinal, como a sérios problemas, que é o caso da solitária, que pode causar convulsões devido ao parasita ir parar no cérebro, causando neuropsicose, que pode levar a convulsões ou à morte. Dona Cleia tem essa preocupação. Eu me preocupo que até que eu tenho cuidado para que eu não pegue essas doenças, não contraia essas doenças. Quem tem a atribuição de promover e fiscalizar a boa prática da manipulação de alimentos nos estabelecimentos da capital é a Visa Manaus. Eles alertam para o risco da DTA, doença transmitida por alimentos, e atendem ao chamado de denúncias. Dependendo da demanda, a equipe vai ao local, geralmente alguém que fiscaliza a área de alimentos, Nós verificamos a estrutura física do local, as condições de armazenamento dos alimentos, as condições de manipulação desses alimentos, a parte de higiene do ambiente, do funcionário, da pessoa que está manipulando o alimento, dos equipamentos, do produto final, do armazenamento. Então, a gente vê todas as etapas em que são feitas a manipulação de alimentos. Então, dependendo da gravidade da situação, a gente toma uma medida mais enérgica, como um fechamento. Darlan vende caldo de cana há 4 anos. Ele diz que equipou a máquina em aço inox para evitar riscos de contaminação. Te evita o possível, porque muitas das vezes o cara não limpa o alimento dele, não rapa a cana, do jeito que vem da roça. Aí causa esse problema, entendeu? Aí queima o nosso mercado tudo aí. Isso que acontece muitas das vezes. Por isso que a gente trabalha dessa forma, evita o possível, para não causar esse problema no nosso material, E essa preocupação com a saúde humana é algo sério mesmo. Porque são
perigos invisíveis, mas o consumidor deveria estar atento ao processo, ao local, processo higiênico do local. Se tem todo onde é armazenado, se é armazenado de forma correta, se ele está vendo que o alimento está apto para o consumo, porque até então teria que ter uma fiscalização, né, pelos órgãos fiscalizadores, para que pudesse ofertar de fato um alimento seguro, cumprindo as resoluções. É a primeira vez que esse tipo de pesquisa é realizado no estado. Segundo o orientador da jovem, o trabalho consiste em 3 etapas. 2 já foram concluídas. Ele ressalta ainda que a população pode sim consumir o produto, mas com cuidado e acompanhamento médico, caso sinta algum sintoma adverso. Primeira etapa, a gente fez uma análise qualitativa, está ou não está contaminado. A próxima etapa é fazer uma análise quantitativa, qual é o grau dessa contaminação. E a terceira etapa é fazer uma análise mais profunda, análise molecular, que será feita na Fiocruz, Minas. O importante é a população não ficar assustada, ela não precisa parar de tomar o caldo de cana, ela tem que observar as condições higiênico-sanitárias e a recomendação é, uma vez por ano, faça o exame de fezes para ver se não tem nenhum parasita. E se o consumidor encontrar alguma irregularidade nas bancas de caldo de cana ou de qualquer outro alimento vendido por aí, pode fazer a denúncia direto para a Visa Manaus, pelo telefone 0800 092 0123. A Igreja Universal do Reino de Deus completa 40 anos e na manhã de hoje recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado. A solenidade reuniu bispos, autoridades, deputados e personalidades do Estado para a sessão especial em homenagem aos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus na Assembleia Legislativa do Estado na manhã desta terça-feira. Aos seus 40 anos de existência, em muito tem trabalhado, principalmente a favor dos mais necessitados. E o resultado alcançado tem sido excelente. Ela iniciou com o propósito de um homem, na época, pastor Edir Macedo, que iniciou o trabalho no coreto de um bairro do Meier, no Rio de Janeiro, e com o propósito de expandir para o mundo. O primeiro templo foi inaugurado em 1977. Hoje, a Igreja Universal do Reino de Deus está presente nos 5 continentes, em 115 países. A igreja é referência pelos seus trabalhos e obras. O trabalho, da igreja está ao lado, perto, junto de pessoas que muitas das vezes são esquecidas, pessoas que não acreditam em si próprio, não acreditam que possa haver mudanças para elas. Então, a igreja tem chegado a essas pessoas. O projeto Documentos Perdidos e Achados está em fase de expansão. Agora, qualquer distrito integrado de polícia da capital também funciona como um posto de coleta e registro dos documentos extraviados. Orestes de Taif. A expansão do projeto acontece por meio de uma parceria entre a Ouvidoria Geral do Estado e a Secretaria de Segurança Pública, que passa a ceder às delegacias para receber documentos achados e perdidos na capital amazonense. Só este ano foram encontrados e cadastrados no sistema de achados e perdidos mais de 1.500 documentos. Ao meu lado está o Rafael Moreira, que é administrador desse projeto Achados e Perdidos aqui da Ouvidoria. Rafael, como é que funciona esse projeto? Então, esse projeto ele acontece atualmente nos PACs e também na sede da ouvidoria. Agora nós estamos expandindo esse projeto de postos de coleta e cadastramento dos documentos para facilidade de reintegração ao cidadão, também aos DIPs, todas as delegacias, para melhor acesso e reintegração de documentos. Quantos já foram devolvidos para a população? Bom, nós temos os principais, mas nós temos o RG, que é realmente o campeão. Nós temos aí a média de quase 400 documentos já resgatados pelos cidadãos. E, Rafael, de que maneira esse projeto tem ajudado aí a população? Bom, nós temos 2 pontos nesse caso. Nós temos o caso do cidadão e também dos órgãos. Evitamos filas, evitamos a burocratização do cidadão para tirar um novo documento, evita a retirada de segunda via desnecessária, filas e acúmulo de pessoas para a retirada desse novo documento. Ok, muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Lembrando que a partir de agora esse projeto pode ser registrado, esses documentos achados e perdidos podem ser registrados em qualquer delegacia aqui da capital. Orestes de Taif para o Band Cidade. Um atleta indígena aqui do Amazonas garantiu vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Tiro com Arco. A conquista é inédita aqui no país.
Nelson de Moraes Silva é o nome dele. O amazonense conseguiu um feito inédito e agora passa a ser o primeiro indígena a representar o Brasil no campeonato mais importante do tiro com arco. Para mim, eu tenho que representar bem o Brasil, né? Então eu tenho que continuar treinando para chegar lá fora, não fazer feio e quem sabe trazer até uma medalha. A classificatória foi assim bastante apertada, porque os índices eram bastante desafiantes. O Nelson conseguiu equilibrar todo o nervosismo dele e conseguiu bater o índice e vai para esse Mundial com bastante chance de ser vencedor em alguma medalha. A inédita classificação para o Campeonato Mundial de Tiro com Arcos foi conquistada neste fim de semana no interior do Rio de Janeiro. Mas o Nelson não é a primeira vez que vai disputar um torneio internacional. Ele já mostrou que é bom no tiro com arcos em competições internacionais como no Arizona e também na Costa Rica. Foi Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, México esse ano, agora em abril. O Campeonato Mundial de Tiro com Arcos só acontece no mês de outubro na Argentina. Até lá, a preparação do amazonense será intensa. Amanhã eu vou para casa, que aí eu volto na outra semana para continuar o trabalho para esse Mundial. Então a gente tem que trabalhar algumas capacidades especiais, como a resistência, ele tá precisando dar uma melhoradinha nessa capacidade física e a gente vai intensificar isso tanto na academia quanto os treinamentos aqui na área de treinamento aqui, de tiro. Nelson Silva tem apenas 17 anos de idade. O atleta, que faz parte da tribo indígena Cambeba, está entre os 3 melhores arqueiros do Brasil. Com arco e flecha nas mãos, o Nelson tem dado as mostras de que em breve teremos um amazonense disputando uma medalha olímpica. A gente fica na torcida. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o horário dos programas eleitorais e em seguida tem as principais notícias do dia, do Brasil e do mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.